Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor vive em nós, sempre encontramos um motivo para perdoar e amar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos erros. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Nós agradecemos pela Sua palavra, pelo Seu Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, traz sentido à nossa vida. O tempo todo, o que a gente mais deseja é poder sentir a presença de Deus. Que Deus encontre graça diante dos nossos atos. E nós buscamos nos capacitar através da palavra de Deus, através da oração, através do louvor. Nós acreditamos em todas as promessas de Deus. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós cremos no Espírito Santo, nas promessas e em tudo que Deus diz e em tudo que Deus faz. A nossa vida sem Deus, ela não seria nada. E quantas vezes nós não sentimos esse nada na nossa vida? E muitas vezes isso começa a acontecer quando eu não encontro um motivo para amar alguém, quando eu não encontro um motivo para perdoar. Ao invés de alimentar o amor, eu encontro o ódio, eu encontro o rancor, eu encontro sempre um motivo para dizer não, eu não quero te perdoar, eu não quero fazer da forma que Deus ensina. O que você me fez, você não tinha esse direito. E por acaso, quando nós erramos com Deus, existe explicação ou existe direito? A partir do momento que eu julgo as coisas, que eu tenho a mania de generalizar. Quem muito generaliza aquilo que diz, ele não está preocupado com a verdade, mas com a razão. Por quê? Porque ele criou uma narrativa e se apoia nela. Só que ela não se sustenta. Toda vez que você procura fatos, você não encontra. Toda vez que uma verdade ela costuma se modificar de acordo com as circunstâncias, é porque ela não é verdade. Percebe a Bíblia? 2000 anos atrás escrito, isso que tem textos muito mais antigos. Não foi preciso alterar uma palavra. Como a Bíblia ela é feita de verdade. Quando você começa a ler a Bíblia mesmo e começa a perceber o quanto as pessoas falharam com Deus, e ainda assim Deus estava lá, você percebe o poder do amor. Porque se não fosse o perdão, já estaríamos todos destruídos. Eu não sei sinceramente o que seria de nós. Lá em Colossenses 3, versículo 13 e 14, a palavra de Deus ela diz assim: suportem-se uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A gente sempre escuta que não existe perfeição. E Deus acaba de dizer que com amor ela existe. Porque ela é o elo, ela é aquilo que falta, é aquilo que une. E você percebe que na palavra, Deus usa uma palavra, suportem-se. Por que Deus pede para mim suportar? Porque de alguma forma, nem sempre tudo vai sair exatamente como eu quero. Porém, o amor é capaz de unir ainda as pessoas baseado ainda em outras coisas. Perdoem as queixas. Eu sei o quanto é difícil perdoar. Esse papel ele se torna ainda mais impossível quando você não conhece Deus ou conhece o nome de Jesus de boca. Não tem intimidade com Deus, não tem costume de oração, não tem costume de nada. Vive a vida baseada apenas nos próprios interesses. E aí fica, ao invés de sentir amor, sente rancor, raiva, ódio, frustração. Com Deus não existem os nossos sonhos, no sentido que o sonho é apenas meu. Com Deus nós sonhamos o sonho dele. O meu sonho está limitado às minhas capacidades, às minhas dúvidas, aos meus anseios. O sonho de Deus não, é um sonho de eternidade. É um sonho que começa nessa vida e termina no céu. É um sonho de escolha, de renúncia, de obediência. É um sonho de amor. Que as pessoas vão falhar, é fato. Que nem sempre tudo vai ser como eu quero,
mais fato ainda. Porém, com Deus dentro do meu coração, eu posso passar por todas as adversidades de cabeça erguida. Não existe nada mais gostoso que você saber que você fez tudo o que podia ser feito. Difícil é aqueles que perderam alguém e nunca puderam dizer te amo, pois não tiveram coragem de que o amor fosse maior que o orgulho. Muitas vezes deixaram de viver outras coisas melhores e maiores por um simples fato, como se uma única coisa pudesse destruir toda uma história. Deus, ele leva em consideração cada momento, cada ato, cada gesto, e nós devemos louvar o Senhor cada vez que Ele estiver junto conosco. Nós temos que dar atenção a Deus e essa presença dEle em nossa vida. Se não, sabe o que acaba acontecendo? Hoje em dia, com o celular, com redes sociais e como parece que a vida do outro sempre é mais interessante que a nossa, às vezes as pessoas elas se encontram em algum lugar, só que ao invés delas se relacionarem entre si, tá todo mundo no celular, desprezando a presença do outro. E é isso que nós não podemos fazer com o Senhor. Chamar a presença do Espírito Santo e não dar atenção para Deus, não dar atenção à palavra, ao que Ele pede. A tristeza que nós sentimos é a tristeza que nós escolhemos. Toda vez que nós escolhemos não perdoar, nós escolhemos ficar triste. Todas as vezes que nós temos certeza demais sobre uma coisa, só que essa certeza ela se baseia na injustiça, em eu simplesmente suprimir todos os fatos e simplesmente contar uma história baseada no meu ponto de vista. Como ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom, não existe isso. Essa maldade que a gente tenta pintar nas pessoas que ela é plena, ela não existe. Até mesmo um assassino, ele tem uma mãe que ama. Até mesmo uma pessoa que pode te agredir, outra ela pode abraçar. Não existe alguém que é mal o tempo todo. Não existe. Talvez aquilo que você desperte nas pessoas, talvez as tuas palavras, ou quando você tenta manipular e não consegue. O manipulador, ele usa de toda a situação para favorecer a si mesmo. Ele é sempre a vítima. Eu não sou vítima de nada. Acontece o que tem que acontecer e que Deus me dê força para suportar. A gente olha a história de Jesus e nem sempre a gente tem a dimensão inteira. E eu percebo que cada vez que eu leio a Bíblia, mais eu me coloco no lugar das pessoas que estão lá, tentando entender o que elas estavam sentindo, tentando entender o que elas estavam passando. Jesus, ele foi obrigado a ser jogado numa cadeia, obrigado a ser jogado numa cruz, não porque ele tivesse feito alguma coisa de errado, não. Muito pelo contrário, ele não fez nada de errado. Foi obrigado a carregar uma cruz, foi obrigado a receber insultos, foi obrigado a tudo aquilo. Foi obrigado. E quantas vezes na nossa vida nós não somos obrigados a ficar carregando também exatamente do mesmo jeito? E se você acha que Jesus carregou a cruz com alegria, não, ele carregou com obediência, porque ele estava olhando lá na frente, numa glória muito maior. E não é à toa que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não foi por acaso. Uma coisa que eu estava pensando hoje, e é algo que às vezes a gente precisa parar para pensar, é uma analogia sobre um tênis. Todo mundo tem um tênis que foi muito usado. Um tênis que de repente embaixo da sola já está furado, de um lado ele está descosturado, o cadarço já não está mais inteiro, está tão sujo que se lavar já não adianta mais. Muitas vezes ele está até duro. E o que a gente geralmente faz com esse tênis? Geralmente é um tênis que a gente joga fora. Só que se a gente parar para pensar, durante quanto tempo aquele tênis não suportou o seu peso? Durante quanto tempo aquele tênis ele não esteve com você, ele não caminhou os teus passos? Durante quanto tempo ele não evitou que os seus pés se machucassem? E quando ele era novo, quando o tênis era novidade, ainda era o tênis de sair. Hoje muitas vezes ele passa esquecido no armário, como se nunca tivesse participado da sua vida. Ele já não é mais a sua escolha. Porque a partir do momento que você tem a oportunidade, você vai comprar um tênis novo.
E aquele tênis? Se ele tivesse sentimento? E eu às vezes olho e vejo que quantas vezes nós não caminhamos juntos, ou quantas vezes Jesus não caminhou conosco, e quando a gente atinge um outro patamar, um outro objetivo, ele se torna aquele tênis descartável. Quantas vezes uma pessoa não dedicou a sua vida a outra, e depois ele se torna descartável. Outros vão pegar os sonhos dele, outros vão pegar apenas os frutos do trabalho, como alguém que encontra uma árvore carregada de frutas, mas se esquece que alguém um dia plantou, que alguém um dia cuidou. Ele nem se lembra, ele só pensa na própria satisfação. E a vida é dessas. Muitas vezes a vida ela vai ser injusta. Nem sempre a glória ela vai vir com a glória, nem sempre o reconhecimento. Por mais que às vezes eu possa chamar a atenção. E é isso que às vezes acaba acontecendo quando a gente vai lendo a Bíblia. A gente percebe que aquelas pessoas, eles eram pessoas. E quando Deus diz para alguém construir um templo para ele, teve muito trabalho a ser feito. Mas quantos entraram no templo pronto e nem deram valor? De repente foram olhar que a pregação não estava muito boa, que não falou o que eu queria ouvir. Esquece o que está à volta, que é muito maior do que a si mesmo. Quando eu aprendo a olhar apenas para mim mesmo, quando eu vejo apenas o meu interesse, às vezes fica difícil encontrar amor e encontrar perdão. Mas quando eu percebo que a vida ela é um pouco mais longa, eu preciso usar essa ferramenta. Senão no final eu vou acabar sozinho. E quantas pessoas não terminam muitas vezes dentro de um asilo sem ter ninguém? Elas já não são mais tratadas nem como pessoas, se tornaram um problema. Um tempo atrás, bastante tempo, nós fomos num asilo, um ministério, fazer uma palavra, tocar uma música, encontrar aquelas pessoas. Foi um lugar que eu não pude dizer nada. Eu não tinha uma palavra, nem nada. Quando eu cheguei naquele lugar, eles disseram: olha, vocês vêm aqui como tantos outros vêm. Toca uma música, promete alguma coisa, fala meia dúzia de coisas. Mas no fim, é só isso. E uma senhora olhou para mim e disse: sorte é do José. Eu falei: por quê? A família dele veio visitar ele? Não, José morreu semana passada. Sorte é dele. E Deus não me leva. O que eu posso falar para uma pessoa dessa? Que está ali de repente esperando a morte. Eu acho que Deus ele nos coloca em lugares para que nós possamos aprender. E muitas vezes a conduzir. E talvez se aquela senhora tivesse encontrado alguém que lá atrás falava: olha, vamos tentar viver diferente, fazer diferente, ser diferente. É engraçado que às vezes a gente encontra pessoa que tem um gênio forte, personalidade ruim. Ah, ela era ruim. E como se estivesse tudo muito bem. O que nós não podemos tolerar é que nós sejamos essas pessoas. A partir do momento que nós conhecemos Cristo, nós temos que praticar esse amor, que praticar esse perdão, que praticar a caridade, a misericórdia. Nós não podemos simplesmente olhar algo porque está furado e descartar. Porque o tênis, muitas vezes, são pessoas. Pessoas têm sentimentos. Se você subtrai a glória de alguém, se você subiu numa montanha porque algo te permitiu e lá de cima você diz: olha como eu sou bom, devia ter subido descalço e pelado. Aí eu acreditava que você é bom, porque daí você não ia precisar de nada. Porque a partir do momento que você precisou de apoio, de suporte, de outras coisas, foi graças àquilo que você subiu e não a você. Ainda que você tenha usado a sua força. Se não fosse aquilo, você não conseguiria. Faz um teste. Tira o tênis, tira aquilo que te sustenta. Anda 1 quilômetro em um terreno cheio de pedras. Veja onde você chega. E após esse 1 quilômetro, veja como vai estar os teus pés. Veja se depois disso você vai conseguir caminhar. Muitos têm a habilidade de andar por vales, lugares escuros, sombrios, tenebrosos, e nos conduzir são e salvos. Não dói valorizar as coisas,
Não dói dar mérito a quem merece o mérito. Não dói, não diminui ninguém, muito pelo contrário, só engrandece. Quando a gente encontra alguém que luta conosco, alguém que estava lá quando todo mundo nos abandonou, alguém que viu graça na nossa vida, mesmo quando ela era desgraça, esse alguém merece o nosso respeito. E ainda que ele seja como um tênis velho, ele não vai ser descartado. Amém? Que Deus possa tocar a vida de cada um de vocês, que essa mensagem ela possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo possa participar da sua vida, que nós possamos viver em comunhão com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.